Olá, eu sou a professora Valesca Rodrigues e estarei aqui falando algumas dicas, para o exame de ordem. Dentro dessas dicas eu vou destacar em direito penal o resultado. Quais são os tópicos aí sobre resultado? Tentativa perfeita e imperfeita, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior. Então, dentro do nosso primeiro assunto aqui, resultado, tentativa, perfeita e imperfeita, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. São questões certas na sua prova no tema resultado. Tá? Destaco também, além desse tema resultado, os crimes sexuais dessa nova lei, do ano passado, Lei 12.015 de 2009. Então lá você vai encontrar um novo crime hediondo, que é o estupro de vulnerável. Então, Lei 12.015 de 2009, artigo 217-A do Código Penal. É o estupro de vulnerável. O vulnerável aqui, o menor de 14, ou doente mental, 26 caput do Código Penal, ou ainda aquele que não pode oferecer resistência. Então, o primeiro tópico, resultado. O segundo, os crimes sexuais, a Lei 12.015 de 2009. Um terceiro tópico para você, os crimes contra a administração pública, em especial aqueles praticados por funcionário público, como a corrupção passiva, 317, o peculato, 312, a prevaricação, 319. Então, em especial, os crimes contra a administração pública praticados pelo funcionário público, do 312 ao 326. Destaquei corrupção passiva, 317, peculato, 312, prevaricação, 319. Quanto ao tema leis penais, eu destaco a lei dos crimes hediondos, no tocante aos institutos cabíveis e os institutos não cabíveis. Então, por exemplo, cabe liberdade provisória, cabe progressão de regime, os crimes hediondos. Mas não cabe graça, não cabe indulto, não cabe anistia. Então, destaco aí os institutos que cabem e os que não cabem quanto aos crimes hediondos. Lei 8.072 de 90, sempre constante em prova. Destaque também no tema leis penais especiais para a lei de tóxicos, Lei 11.343 de 2006. A Lei 11.343 de 2006 traz aí um prazo de inquérito no artigo 51 um pouco diferente, Preso 30 dias, 90 solto. Artigo 51 da Lei de Tóxicos, 11.343 de 2006. Destaco também um crime que vem caindo várias vezes no exame de ordem, que é o artigo 28, sobre o crime de uso de drogas. No uso estão previstas penas aí como advertência, medida educacional ou prestação de serviço à comunidade. Então, o artigo 28 sobre o uso e as suas penas. E também a questão do prazo do inquérito, no artigo 51. Quanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que não poderia faltar, Lei 8.069 de 90, eu vou estar destacando a medida mais gravosa, que é a medida internação, presente nos artigos 121 e 122 do ECA, Lei 8.069 de 90. Lembrando a vocês que a medida internação é a mais gravosa e ela não comporta prazo determinado pelo juiz. O juiz não coloca expressamente o tempo, mas sabemos que ela tem alguns prazos não colocados pelo juiz. Então, se cair lá, a medida internação não comporta prazo determinado, correto. Mas a lei expressa aí alguns prazos. O juiz não coloca o prazo que ela vai ter, quanto tempo ela vai durar. Mas sabemos se a internação for antes da sentença, só pode durar 45 dias. Artigo 108 do ECA. 45 dias antes da sentença. Não sendo antes da sentença, sendo depois, como medida aplicada ali ao adolescente, a internação só pode durar 3 anos. E aos 21 a saída é obrigatória, desse que um dia foi menor, A saída dele é obrigatória aos 21. Então, repetindo, a internação não comporta prazo determinado. O juiz não fixa esse prazo. Entretanto, se antes da sentença, é a lei que nos assegura que ela só pode durar 45 dias, artigo 108 do ECA. E se é depois, ela só pode durar 3 anos, sendo que a saída é obrigatória quando ele completar 21 anos. Ok?
Então essas são as principais dicas, destaquei algumas leis penais